Que rodada, hein, meus amigos? E que domingo, cheio de gols nessa Premier League. Que jogaço que eu vi agora há pouco de perto aqui no Etihad Stadium. Impressionante. Enfim, algo que a gente vê tanto no Campeonato Brasileiro dessa edição, né? A gente, às vezes, acha que é só na Europa, e é bom que não seja, mas a Premier League, de fato, tem uma constância muito grande de entregar jogos mágicos e placares impressionantes e, enfim, teve até goleada do Burnley nessa rodada. Até goleada do Burnley nessa rodada. Enfim, eu vou começar por onde eu estou, começar pelo belíssimo empate entre Manchester City e Tottenham 3-3. Belíssimo resultado para os Spurs. Daqui a pouco eu chego na parte dos elogios, mas eu vou começar com a parte das críticas, porque assim, mesmo enquanto o Manchester City estava vencendo, quando estava 3-2, logo depois do gol do Grealish, as sensações que eu tinha desse jogo do lado do Manchester City eram piores do que, por exemplo, no empate contra o Liverpool. Na rodada passada, caiu um lenço, hein? Na rodada passada da Premier League, porque eu senti o Manchester City muito desconexo, por vezes muito desligado, muitos erros de posicionamento, erros de passe, erros de tomada de decisão. O Gvardiol ainda não me desce muito. Eu entendo que ele acabou de chegar no clube e precisa, evidentemente, de tempo e de paciência, mas é um cara que eu vejo bastante atrás do Ake, por mais que hoje o gol de empate tenha sido do Kulusevski em cima do Ake, no jogo aéreo. Eu achei mais uma partida muito fraca do Gvardiol. Enfim, é um Manchester City pouco convincente. E por ser raro a gente acompanhar um Manchester City pouco convincente, isso chama bastante a atenção, né? Acho que essa é a grande notícia desse momento na Premier League, porque a gente tem o atual tricampeão, né? O atual campeão da Tríplice Coroa, vivendo um momento esquisito. Não tem tanto tempo assim que vivia um momento esquisito também, né? No começo da temporada passada, por exemplo, e depois consertou. Então isso não aqui está determinando nada de negativo para a temporada do Manchester City, mas o momento é ruim, cara. Olha aqui, são 10 gols sofridos nas últimas 4 partidas. Quando você marca 4 gols em Stamford Bridge contra o Chelsea, quando você marca 3 gols aqui contra o Tottenham e você não vence, temos um problema. São 22 jogos nessa temporada até aqui, tá? O City já sofreu mais da metade, 24, de todos os gols sofridos, 46, em 61 partidas na temporada passada. Então, basicamente, em 1/3 das partidas, sofreu quase mais da metade dos gols. Né? Mais da metade dos gols. Só que, se você olhar para o mesmo recorte da temporada passada, era um Manchester City que já tinha levado bastante gol também, depois que corrigiu, como eu já disse aqui. Foram 19 gols sofridos nas primeiras 22 partidas. Então, na mesma altura da temporada passada, o City tinha sofrido 5 gols a menos, o que não é irrelevante, mas 19 gols sofridos em 22 jogos é algo raro para o Manchester City. Naquele momento também havia uma instabilidade, ainda mais com o Arsenal descolando tanto, né? Na Premier League, o que não acontece nesse momento, apesar de ter descolado ainda mais nessa rodada com 3 pontos de vantagem sobre o Manchester City. O City não está entregando grandes resultados contra os principais clubes da Premier League, né? Assim, quando a gente olha para o Big Six mais o Newcastle, perdeu para o Arsenal, perdeu para o Newcastle, ambos fora de casa, empatou com o Chelsea fora de casa e empatou com o Liverpool e Tottenham aqui. Então são 5 jogos aí sem vitória, só venceu do Manchester United fora de casa. Tudo bem que, né, 3 desses 5 jogos que eu estou trazendo aqui foram fora de Manchester, mas mesmo assim é um dado esquisito, mais uma vez algo que a gente não está acostumado muito a ver nesse Manchester City, né? Então assim, tá perdendo muito facilmente o controle dos jogos. Hoje foi assim aqui. É claro que quando a gente olha para o primeiro tempo, especialmente, era para o Manchester City ter ido para o intervalo. O torcedor do Tottenham sabe disso, o Andy falou isso na entrevista coletiva, vencendo por um placar mais confortável, né? No mínimo 2, 3 gols ali de vantagem, quando saiu com apenas 1 gol, saiu com uma vitória de 2-1. É claro que tem o erro absurdo da arbitragem nos minutos finais, né? Já nos acréscimos do segundo tempo, em que o árbitro, de maneira muito esquisita, né? Assim, eu imagino que ele tenha pensado em alguma possibilidade de cartão vermelho,
para ter recuado na própria decisão de dar vantagem ao lance. Né? Assim, evidentemente, como faz parte da linha aqui, eu não vou ficar colocando teoria de conspiração, dando corda para isso, que o árbitro quis prejudicar o Manchester City. Mas já é um erro muito feio, né? Porque o Grealish sairia na cara do gol. Ele estava em posição legal. Um belíssimo passe do Haaland. Poderia ser a segunda assistência de um para o outro nessa partida. Então, é óbvio que tem esses pontos. E esses pontos não são apenas marginais na análise dessa partida. Mas quando a gente olha para o macro, se fosse só essa partida de descontrole defensivo de meio campo do Manchester City, eu acho que isso não seria tanto um problema. Eu poderia estar falando um pouco mais desses pontos específicos desse jogo. Mas não são pontos específicos desse jogo, pertencem ao momento do Manchester City, pertencem a esse pós-data FIFA aí, especialmente. Então, as sensações... O Manchester City nesse momento me traz mais dúvidas do que certezas. Mais dúvidas do que certezas. Temos questões aí, temos alguns problemas, por mais que o Guardiola tente apagar um pouquinho essas faíscas na entrevista coletiva, elogiando bastante o time, dizendo que o importante é continuar criando chances e tudo mais. É complicado, né? No primeiro tempo o Haaland perdeu 2 gols absurdos, trave do Doku, trave do Julián Álvares, que fez um bom primeiro tempo, e hoje jogadores mais consistentes não fizeram uma grande partida. Eu não achei uma grande partida do Rodri, não achei uma grande partida do Bernardo Silva, do próprio Haaland. Então, assim, acho que o ponto positivo para o torcedor do Manchester City é que a mini-crise, ela termina com uma 3ª colocação, né, na tabela, e com 3 pontos de distância para o líder. Então, assim, não tem nenhuma tragédia acontecendo, mas temos problemas e precisamos reconhecê-los. E como toda história tem pelo menos 2 lados, um excelente, enorme resultado para esse time do Tottenham, que veio para cá num contexto muito difícil, né? Além de estar destruído, debilitado por tantas lesões e desfalques. Hoje foi a última partida sem o Romero, que está voltando de suspensão na próxima rodada e vai consertar uma zaga. Quando a gente olha para a escalação e vê que a zaga vai ser Ben Davies e Emerson Royal contra esse ataque do Manchester City, você pensa inevitavelmente numa goleada. E o Tottenham, por mais que pudesse ter ido para o intervalo com essa desvantagem muito grande que eu já considerei aqui, fez uma partida muito interessante. No segundo tempo foi o melhor time. O melhor lado do jogo no segundo tempo foi o lado dos Spurs. Tem um dado que eu achei muito bacana aqui: o City até os 55 minutos de jogo, então até os 10 do segundo tempo, tinha dado 15 chutes a gol. Entre 10 do segundo tempo e 30, 0. Depois o City começou a sair, teve o chute do Rodri, que foi um gol perdido, e aí teve o gol do Grealish e tudo mais. Mas teve um momento no segundo tempo em que o controle estava todo do lado dos Spurs, que no fim das contas eu não cheguei a ver esse dado, mas a minha impressão é que aproveitou toda a chance que teve, né? Também teve esse certo azar do Manchester City e um pouco de sorte dos Spurs, que acho que não teve gol perdido, né? Não teve chance perdida. Toda vez que o Tottenham teve a chance de marcar, conseguiu fazer o gol. A gente teve uma postura dos Spurs que eu achei muito interessante, porque por mais que o Andy tenha se colocado de maneira alinhada às próprias ideias, não tenha aberto mão da própria ideologia, teve um certo pragmatismo ali, né? Era um Tottenham que às vezes recuava a linha, até porque contra o Manchester City é difícil, né? Eles vão te empurrando mesmo, mas ainda assim você via que era um time que tentava pressionar lá em cima, que era um time que saía jogando, que não era... Por mais que o primeiro gol tenha lembrado muito o Tottenham do José Mourinho e do Conte, né? Foi um gol que deixaria ambos muito orgulhosos. O jogo não foi esse, mas também não foi um Tottenham pela poesia, um Tottenham apenas romântico. Foi pragmático e eu acho que é um equilíbrio interessante. Acho que é um sinal bom aí de maturidade também do Postecoglou para o contexto dos Spurs. Para além dos desfalques, divide 3 derrotas consecutivas, né? Seria muito fácil os jogadores não terem poder de reação saindo 2 vezes atrás no placar aqui, né? Então acho que é um sinal muito, muito positivo sobre o brio desse elenco dos Spurs, que, repito, vai receber o reforço
do retorno do Christian Romero na próxima rodada. Aliás, a gente teve mais um carimbo do Tottenham para cima do Manchester City na era Guardiola, né, cara? Essa imagem já está desatualizada, por um lado, mas você vê aí, imagem que é da própria Premier League, na era Guardiola, o Tottenham é o time que mais venceu o Manchester City em jogos de Premier League. 6 vitórias, mais do que Chelsea, mais do que o Manchester United, isso não está desatualizado, claro. O outro sim, né? É o time que mais fez pontos contra o City, 21 agora, contra 18 do Liverpool e 17 do Manchester United. Então, assim, é sim uma pedra no sapato, né? Quase que independentemente do treinador. O Tottenham conseguiu vencer do Manchester City até com o Nuno Espírito Santo como técnico desse time. Então, assim, é curioso. É curioso. E não dá para dizer que o Son não foi influente na partida, né? Ele teve um raro hat-trick aí de participações diretas para gol. Ele fez um gol, ele deu uma assistência para um gol e ele fez um gol contra. Não dá para dizer que ele não influenciou no resultado. O City tem um problema para a próxima partida, hein? Quer dizer, tem um problemas no plural. 2 suspensões por cartão amarelo, então, portanto, suspensões de apenas um jogo, que é contra o Aston Villa em Birmingham, fora de casa. O Aston Villa que tem um histórico excelente dentro de casa já desde a temporada passada, são 20 e tantos jogos sem perder. E vai sem Rodri e vai sem Grealish, ambos, como eu disse, suspensos. E o Doku aparentemente saiu com problema físico, então menos opções para essa ponta esquerda. É claro que tem outros jogadores que podem atuar ali e tudo mais. E a gente tem que ver se o Stones vai conseguir jogar, porque ele é fundamental, ainda mais na ausência do Rodri. Talvez possa ter esse lado bom, o Stones que está há 2 jogos seguidos no banco de reservas, mas não entra em campo porque ainda não está 100% pronto. Talvez esteja sendo preparado para essa partida contra o Aston Villa justamente, ainda mais agora sem o Rodri. E outra notícia para passar já para o próximo jogo, senão eu vou ficar o vídeo inteiro falando só dessa partida, Richarlison voltando bem antes do tempo, né? 1 mês aí mais ou menos desde que ele operou o pubis. Eu acho que a previsão era de 2 meses, ele voltou hoje e entrou no finalzinho da partida, jogou 5 minutos ali. Boa notícia o retorno do brasileiro. Passando para outro festival de gols desse domingo e dessa rodada da Premier League. 7 gols marcados num jogo maravilhoso em Anfield e uma virada absolutamente espetacular desse Liverpool de Jürgen Klopp, que cada vez mais dá passos em direção à briga pelo título, né? Temos um novo vice-líder. O Liverpool ultrapassa o Manchester City na tabela. No fim do vídeo eu vou colocar a tabela aqui para vocês, para a gente dar uma olhada, a parte de cima da tabela. E, cara, que jogo. Aos 40 minutos estava 3-2 para o Fulham. Aos 43, 4-3 para o Liverpool. 4-3 aos 43. Interessante. 2 gols em 2 minutos para esse Liverpool, que nunca nos 31 anos de história da Premier League tinha virado uma partida tão tarde, né? Fez o primeiro gol aos 42 e o segundo aos 43 e conseguiu essa virada dentro de Anfield para colocar mais uma pedrinha na fortaleza que o estádio geralmente é, e nessa temporada vencendo de maneira infalível. São 11 jogos, 11 vitórias, agora 35 gols marcados e 7 sofridos, sendo que tinha sofrido 4 até hoje, né? E agora sofreu 3, quase tanto quanto nas primeiras 10 partidas em casa. E dentro da Premier League agora são 7 jogos em Anfield, 7 vitórias, 21 gols marcados, 3 por jogo, né? Praticamente, e 5 sofridos, uma média também muito interessante para 7 partidas, né? E essa fortaleza vai ser muito, muito, muito importante olhando para o curto prazo aí, curto, médio prazo de partidas em casa por 2 competições. Os próximos adversários do Liverpool em Anfield: Manchester United, Premier League, West Ham, quartas de final da Copa da Liga Inglesa, inclusive o West Ham já perdeu para o Liverpool em Anfield nessa temporada, só que pela Premier, Arsenal, Newcastle e Chelsea, esses 3 pela Premier League. United, West Ham, Arsenal, Newcastle e Chelsea. É uma sequência complicada. Vamos ver a força desse Liverpool e a força de Anfield para esse Liverpool, né? Uma virada que foi
muito bonita, muito emocionante e muito mais no talento do que na organização, né? Muito mais no brilho individual do que no brilho coletivo. O Liverpool ainda é uma equipe que está se ajustando, né? Uma equipe que tem uma dinâmica de movimentação ali, de compensação de posições, que está em processo de maturação. Ainda não estou convencido pelo McAllister como camisa 5, não é o McAllister jogador, tá? Inclusive hoje marcou um dos tantos golaços do Liverpool na partida, o primeiro dele com a camisa dos Reds, mas eu ainda não estou convencido que ele dá a proteção suficiente para essa defesa do Liverpool, ainda mais com o deslocamento do Arnold para o meio-campo. Hoje, mais gols saindo daquele corredor do lado direito da defesa do Liverpool. Então, assim, eu falava do descontrole do Manchester City. O Liverpool é um time que flerta muito mais com o risco, naturalmente, né, pelo DNA do Jürgen Klopp, o que faz do Liverpool ser um time, às vezes, muito mais empolgante de se assistir do que o Liverpool, do que o City, que às vezes tem um controle que esbarra no tédio, a depender do espectador, né, a depender do interlocutor. Então, assim, é claro que esse descontrole não é tão raro assim para o Liverpool, mas o Fulham marcou 3 gols em Anfield, né? E o Liverpool conseguiu uma virada muito, repito, na base do talento individual, do brilho individual, do que, de fato, por ter dominado a partida. Quando você olha para os gols construídos foram quase todos do Fulham, né? Do Liverpool foram gols de faíscas individuais. E, aliás, que faíscas, né? O último eu não achei golaço, porque a barra já estava muito, muito alta. Agora, os 3 primeiros, o Arnold de falta, aliás, a jogada foi bonita da falta, do McAllister para o Darwin, do Darwin para o Szoboszlai, que deixou o Palhinha na saudade. E aí, golaço de falta. O do McAllister, o mais bonito. Aí depois, o Endo, que entrou minutos antes, também fez um bonito gol. Eu não me lembro se o quarto foi de fora da área também. Mas pelo bem do argumento, vamos dizer que sim. Então o Liverpool marcou hoje 4 gols de fora da área, que na era das estatísticas, que são importantes sim, tá? Mas enfim, você vai entender meu raciocínio. Na era de você entender o que te aproxima mais de desperdiçar a jogada do que do gol, como um chute de fora da área, né? Na era de tudo isso, o Liverpool foi lá e rasgou o XG em prol da poesia, em prol da lindeza que é um gol de fora da área, um gol de falta diretamente cobrada. Então, houve ali um resgate poético também por parte do Liverpool nessa partida, cara. E foi um jogo também para sublinhar a importância do Alisson, né? Eu não achei falha do Kelleher no segundo gol do Fulham, né? Isso. Não achei falha do Kelleher. Eu acho que o toque do TT, não sei se se pronuncia assim porque não tem acento, mas vamos supor que sim, lateral da Holanda, ele é muito em cima do Kelleher. Por mais que ele pudesse estar melhor posicionado, eu não acho que foi falha dele. Acho que o pessoal pegou um pouco pesado nas críticas ao Kelleher. Mas é o tipo de bola que você imagina o Alisson defendendo. O terceiro gol também, possivelmente, né? Então é um jogo para sublinhar o que o Alisson às vezes de tanto fazer parece rotina e parece simples, parece fácil. Não é. O Alisson é essencial, ainda mais para esse Liverpool que está com a defesa desencaixada e agora perdeu o Matip, né? Tudo bem que o Konaté naturalmente é o titular, mas a fragilidade física do Konaté é um problema e o Klopp, pelo que eu vi, é uma lesão no joelho, disse que não é coisa rápida, não é coisa de rápida solução. Espero que o Matip não tenha tanto problema aí com essa questão do joelho. E também vamos lembrar do segundo tempo das chances perdidas pelo Darwin. O Salah deu 2 gols para o Darwin e o Darwin perdeu 2 chances, o que não é raro, é frequente. Só que hoje não veio junto com uma bela partida do Darwin, achei o Darwin mal hoje. E aí quando essas chances vêm ao lado de uma atuação que não te compensa em outras direções, realmente fica esquisito. Só que a chance mais perdida foi do próprio Salah. O Salah ele perdeu um rebote na pequena área, cara. Foi uma cabeçada, o Leno defendeu a bola aqui, ele na pequena área, a bola, a feição dele livre, ele chuta por cima do gol. O gol que seria
o de número 200 dele, com a camisa do Liverpool, fica para a próxima rodada, muito provavelmente. Então, quando eu falo da ausência do camisa 5 no Liverpool, que eu não vejo no Endo alguma consistência e qualidade para ser titular frequentemente, e eu vejo no McAllister recuado um desperdício do talento desse jogador, que jogaria muito melhor na posição, por exemplo, que hoje foi ocupada pelo Gravenberch, que fez uma partida ok no máximo, né? O Fulham tem esse cara. O João Palhinha, mais uma vez, faz uma Premier League de muito destaque e que justifica ele quase ter ido para o Bayern e ele provavelmente ir para outro time já em janeiro. Deve ter feito parte do acordo dele com o Fulham, até para renovar o contrato e tudo mais. Não sei se vai ser Bayern de novo, que segue interessado, não sei se vai ser Arsenal. Hoje surgiu uma fumaça aí nas notícias de que o Arsenal estaria interessado. Vamos ver. É difícil que o Palhinha fique na sequência. E desde o início da temporada passada, quando ele chegou no Fulham, ele é o jogador com mais desarmes em toda a Premier League. E olha essa estatística aí que eu acho interessante, que a gente tem o Palhinha com mais números de desarmes e o segundo é o Paquetá, cara, nesse recorte. Eu sei que o Paquetá ele tem um trabalho sem bola muito bom, mas eu me surpreendi com ele aí, muito menos com o Joelinton, né, que naturalmente estaria ali nesse ranking aí, nesse top 5 de jogadores com mais desarmes na Premier League desde o início da temporada passada. O Palhinha é tão importante para o Fulham que olha esse dado aqui, olha. Com o Palhinha em campo, eles fazem uma média de 1,4 ponto por jogo. Sem a média de 1 ponto. Quase 50% a mais de média de pontuação com o Palhinha em campo dentro da Premier League do que sem. E aí esse tabuleiro vai ser interessante. O Palhinha vai sair, e aí o Fulham vai em cima do André mesmo, ou o Liverpool talvez vá no André. Não sei porque o Liverpool não pensa no Palhinha, ou se pensa, acha caro, não sei. Eu estou interessado para ver essa movimentação e se o Liverpool vai procurar esse cara no mercado. Eu acho que seria fundamental, tá? Endo é uma opção interessante para alguns jogos e para entrar no decorrer dos jogos, mas eu queria muito ver um meio-campo com Szoboszlai, McAllister, né, de frente para trás, e um camisa 5. O Palhinha cairia como uma luva, o André eu acho que também se encaixaria muito bem. Vamos esperar para ver. Mas o Liverpool está mais uma vez na briga pelo título da Premier League. O líder, mais uma vez, seguindo na liderança, é o Arsenal, que venceu o Wolves por 2-1 no jogo em que ficou esquisito no fim, de bobeira, né? Por bobeira do próprio Arsenal, que desperdiçou tantas chances no primeiro tempo. No segundo tempo teve ali uma atuação um pouco estranha, às vezes esbarrando um pouco na soberba, eu acho, dos jogadores de... Soberba talvez seja uma palavra muito forte, assim, numa confiança excessiva, vai? E quase paga por isso no fim. Mas o Arsenal fez 2 gols, meus amigos. Aliás, teve isso também, né? Um festival de golaço nessa rodada, cara. Impressionante. O segundo gol, então, o gol do Odegaard, para mim, está entre os mais bonitos dessa edição da Premier League. Pela jogada, né? A chapada dele foi bonita também, mas não é só a finalização. É a jogada do Arsenal, os 2 gols passando centralmente pelo belíssimo trabalho de pivô do Gabriel Jesus. Belíssimo trabalho de pivô do Gabriel Jesus, especialmente no segundo. 2 golaços, um de Saka, que aliás foi o 100º do Arsenal em 2023. É o 5º time europeu a alcançar essa marca no ano. Atrás do Manchester City, que agora tem 140, do Real Madrid com 119, do Bayern com 111 e do Bayer Leverkusen com 110, hein? Atenção, Xabi Alonso, você está aqui, eu acho muito bonito isso. E o Arsenal chegou agora a 101, depois com o gol do Odegaard. Mas o Saka antes, que fez o gol que abriu o placar, logo no começo, algo raro para o Arsenal nessa temporada, mas foi importante fazê-lo, ele chega a 18 participações para gol na temporada. 8 gols e 10 assistências em 20 partidas. Vou falar o quê? Ele marcou ou assistiu em 10 jogos diferentes nesta Premier League. O único jogador que fez a mesma coisa nessa edição foi Mohamed Salah. E se Mohamed Salah merece com toda a pompa a alcunha de dominar a arte de impressionar, o Saka, nesse recorte, nesse começo de temporada,
tem apresentado uma consistência maravilhosa. O Martinelli é um caso curioso, cara, nesse começo de temporada. Ele é um jogador essencial para esse Arsenal. Ele foi muito bem nessa partida, mas ele precisa ser um pouquinho mais egoísta, talvez? Ou não? O que você pensa, torcedor do Arsenal? Ele está finalizando um pouco pior. Eu acho que muitas vezes ele abaixa muito a cabeça e toma a pior decisão no momento final. Isso dentro de um contexto de um cara que, repito, está jogando muita bola, tá? Eu não estou falando aqui que o Martinelli está mal. Eu estou falando que ele pode jogar ainda melhor. Olha, por exemplo, isso aqui. Na temporada passada ele tinha uma média de 1 gol a cada 2 partidas na Premier League. Agora é 1 em 10. O Martinelli precisa participar mais de gols e assistências. Ele precisa ser um cara um pouco mais da fase final das jogadas para entrar num grupo muito seleto de jogadores tão influentes como esses dois que a gente acabou de citar aqui, Salah e Saka, né? Mas enfim, não estou falando que você está mal, tá, Martinelli? Quer dizer, tá, Martinelli, você não está assistindo, evidentemente. E outro comentário individual sobre esse Arsenal, o vacilo do Zinchenko, né? Ele volta e meia tem esse problema, cara. Ele é um jogador excepcional. Ele é muito bom mesmo. Foi muito bem para o City, faz muito bem para o Arsenal, faz muito bem para a seleção da Ucrânia, como camisa 10. Mas ele, de vez em quando, parece que o disjuntor dá uma desligada, sacou? E aí dá uns vacilos que você não pode dar no nível de futebol desse Arsenal e no nível de futebol do próprio Zinchenko. Outro detalhe aqui, poderia ter sido o segundo jogo do que eu chamo aqui de pentágono mágico desse Arsenal, porque contra o Lens, pela primeira vez na temporada, o Arteta conseguiu escalar Odegaard, Havertz, Martinelli, Jesus e Saka. Nesse jogo, ele tirou o Havertz e colocou o Trossard, que não foi bem. Mas eu prefiro o Trossard do que o Havertz, acho eu. Temos que dar tempo para ver a experiência do Trossard nesse posicionamento, mas eu gosto da ideia. Mas é uma linha de frente bastante respeitável, rapaz. Todo mundo bem saudável. E se o Arsenal chegou até aqui sem tê-los todos à disposição ao mesmo tempo, se conseguir mantê-los dessa forma, podemos esperar. Eu sinto no Arsenal uma consistência muito forte, tá? Aliás, nesse momento, é o time que eu sinto mais confiança. Mais do que o Liverpool, que é o segundo que eu sinto mais confiança, e do que o City, que é o terceiro que eu sinto mais confiança neste momento da temporada, com o que a gente tem de não só de material até aqui para ser analisado, mas num recorte um pouco mais recente. O Arsenal está muito consistente, cara. Explosões de brilho, e às vezes quando essas explosões elas adormecem, não perde o controle, que é o que eu falei anteriormente, um pouco do Liverpool e principalmente do Manchester City. Falando em controle, vamos pular para o outro lado e falar de descontrole? Newcastle 1, Manchester United 0. Um jogo de contrastes entre dois times com contextos minimamente similares, vai? Dois times arrebentados por lesões, mais de 10 para cada um dos lados. Dois times que vieram de viagens complicadas na Liga dos Campeões nesse meio de semana. E dois times com posturas absolutamente diferentes, e não é apenas pelo fator casa. É um Newcastle protagonista e um Manchester United absolutamente submisso. Foi uma das piores partidas do Manchester United na temporada. O Newcastle vem de goleada contra o Chelsea, de uma vitória um empate que deveria ter sido vitória contra o PSG, porque a arbitragem inventou um pênalti no minuto final para o time de Paris. Tudo bem que foi uma partida em que o Newcastle foi fuzilado pelo PSG, mas mesmo assim poderia ter saído de lá com uma vitória. E agora coloca o Manchester United contra a parede, 1-0. Foi absolutamente mentiroso. Absolutamente mentiroso. Poderia estar aí tranquilo 3-0 para o Newcastle e nenhum torcedor do Manchester United se sentiria injustiçado pelo placar. O do Newcastle pode se sentir injustiçado por esse placar de 1-0. E assim, cara, antes dos elogios, vamos às críticas, né? Essa imprensa é complicadíssima. Atuações dessa maneira me fazem duvidar do Ten Hag. Se é para você ter um Manchester United acovardado, um Manchester United
apenas reativo, que ficasse com o Solskjaer, que trouxesse um treinador que sabe de fato fazer isso, porque o Ten Hag não era essa a marca dele no Ajax. E ele ter falado até recentemente que é impossível trazer para o Manchester United do futebol que ele implementou no Ajax, eu acho preocupante a fala e as evidências. É um momento de muito pouca inspiração, Depois da partida na Turquia, que analisamos aqui anteriormente, dessa partida insossa, absolutamente insossa, é um Ten Hag que não está trazendo. Eu acho muito ruim que ele esteja quase que se traindo, mesmo em meio a esse contexto de lesões, que você pode justificar até certo ponto. Se o torcedor do Manchester United quisesse continuar celebrando apenas resultados e não a forma pelo qual você consegue esses resultados, ficasse com outros treinadores que passaram por esse clube. Eu acho muito pouco, eu acho muito pobre, eu acho muito... é querer muito pouco, é muito pouca ambição para o tamanho do clube, para o tamanho do investimento e para o tamanho da confiança que foi entregue nas mãos de um treinador que trouxe vários jogadores que ele conhecia de perto do campeonato holandês e muito poucos deles deram certo até aqui, cara. É um abismo de organização sem a bola quando você olha para essa partida. Um abismo, tá? Olha para a partida sem bola do Newcastle e para a partida sem bola do Manchester United. E aí eu vou criticar dois jogadores especialmente, um em primeiro lugar, porque eu acho um caso grave, que é o Marcus Rashford. Eu estou me questionando se o Marcus Rashford é um grande jogador. Porque se é para ficar nessa gangorra, nesse ioiô, vamos então determinar que o Marcus Rashford é um jogador nota 7. Não dá, cara, não dá. O Marcus Rashford sem bola, ele beira o descompromisso. É impressionante o quanto que ele não corre. Exagerando aqui, é claro que ele corre, mas ele corre muito pouco, ele corre errado. A linguagem corporal dele é muito ruim, assim. É muito prejudicial para o Manchester United a presença do Marcus Rashford nesse momento, tá? E aí eu me pergunto, ele é mais uma vítima desse, que eu já falei aqui e outras pessoas já falaram, cemitério de jogadores que é o Manchester United nos últimos 10 anos praticamente, ou ele é parte do problema? Teria feito muito bem, tanto para o Rashford quanto para o Manchester United, que essa relação tivesse terminado, que o Rashford fosse testado em outros ares, em outro ambiente, que o Manchester United desse mais chances para outros jogadores. O problema é que, mesmo com o Rashford tão mal, não tem ninguém que você pense tá furando a fila e poderia jogar à frente do Rashford. Quem? Garnacho? Titular, jogo sim, jogo também? Então, assim, eu tô repensando algumas coisas nesse momento em relação ao Ten Hag, em relação ao Rashford. O Martial, que é outro que eu queria falar aqui, não tem nada de novo, né? É um jogador absolutamente medíocre, né? É um jogador absolutamente mediano. É um jogador que está há muito tempo, mais um, né, da longa lista de jogadores que fazem hora extra no Manchester United. Cara, com todo respeito ao Sevilla, o Martial não deu certo no Sevilla. O Martial é um jogador de clube médio da França. O Martial não é um jogador de Premier League, gente. E ele está no Manchester United. Outro problema do Ten Hag, a insistência em McTominay. Cara, esse dado aqui ele é muito grave, individual e coletivamente. Em 90 minutos contra o Newcastle, o McTominay tocou na bola 31 vezes. Cara, é uma média de um toque na bola a cada 3 minutos de partida. Gente, 3 minutos é uma infinitude. E o McTominay passa 3 minutos, um toque na bola. 3 minutos, um toque. É um negócio... Esse dado aqui é indecente. O McTominay, ele tira muita coisa e adiciona muito pouco. O meio-campo do Manchester United, ele é virtualmente inexistente. Né? Se a palavra do vídeo é controle, o descontrole do Manchester United passa muito pelo descontrole desse meio-campo. Que traz, nesse setor, uma das poucas boas notícias, que é o Kobbie Mainoo, que eu já falei aqui,
É um jovem que dá sinais muito interessantes, mas lembramos que é um jovem de 18 anos, não pode ser a solução e não será, mas ele faz parte da solução, dá sinais de que pode fazer. E do lado do Newcastle, o Lewis Miley, jovem, cara de criança também, e que deu mais sinais de que parece ser mesmo um jogador interessante. Agora eu estou passando um pouco para a fase dos elogios ao Newcastle, porque falando em jovem, eu tenho que voltar a falar aqui sobre um cara que eu elogiei muito quando o Newcastle contratou. Queria muito vê-lo jogar, queria muito vê-lo saudável, que é o Tino Livramento. E que deleite é assistir ao Livramento jogar, cara. E faz as duas, viu? Ele é de lateral direito, mas ele tá jogando na esquerda. Porque a gente tem a lesão do Burn e o Lewis Hall não tá tão bem, né? Então, cara, a partida do Livramento é mais uma partidaça e é jogo grande. E esse moleque não sente jogo grande. Aliás, mais um lateral para as 800 opções que a Inglaterra tem. Não daria para emprestar um? Ainda mais o Livramento, que tem um nome aí português. Dá para trazer para o Brasil? Seria interessante. Vou tentar conversar isso aqui com a FA. Bruno e Joelinton. Grande partida dos dois. Joelinton muito bem. Bruno Guimarães é o motorzinho desse time, né? Quem dita o ritmo do Newcastle. O Bruno do Newcastle faz muito bem ao Newcastle. O Bruno do Newcastle não fez muito bem a seleção, mas isso é uma questão muito marginal para a carreira do Bruno Guimarães nesse momento, até porque o que ele foi pedido para fazer com a seleção brasileira com o Fernando Diniz, a gente não sabe nem se vai ser o Fernando Diniz a pedir algo para ele na próxima convocação em março. É esse o nível de confusão. Então, deixamos isso de lado e valorizemos o Bruno Guimarães do Newcastle sendo esse cara fundamental para o ritmo do time dentro de campo. Voltando aqui agora para alguns dados finais, o Manchester United recebeu 106 chutes a gol nos últimos 6 jogos, uma média de 17 chutes contra o gol do Manchester United por partida. E se você está assustado, veja quais foram os adversários nesses 6 jogos. Newcastle, ok. Galatasaray, Everton, Fulham, Copenhagen e Luton Town. E em toda a Premier é o terceiro time que mais chutes recebeu. 214, atrás apenas de Luton e Sheffield United. Olha a turminha, né? Que o Manchester United está perto, quando a gente olha por essas perspectivas. Não vence fora de casa contra qualquer time da 8ª colocação para cima, né? Vai jogar contra um time. Se esse time, antes do jogo, está da 8ª colocação para cima, o Manchester United não vence esse time pela Premier League desde 2021, quando, comandado por Solskjaer, venceu o Tottenham fora de casa. Desde então são 10 derrotas e 3 empates nessas 13 partidas desse tipo, desse caráter. É complicado, gente. É complicado. Quem quase se complicou à toa foi o Chelsea, né? Vitória de 3-2 dentro de casa contra o Brighton, jogando com um homem a menos no segundo tempo inteiro, por conta de uma bobeira do Conor Gallagher, que recebeu 2 amarelos em 45 minutos de maneira infantil. Eu não vi o jogo, vi os melhores momentos apenas, então não vou me debruçar tanto, porque não gosto tanto de comentar em cima de melhores momentos, mas a gente teve um Chelsea conseguindo, em meio às adversidades, segurar um time perigoso como o Brighton, né? Por mais que o Brighton esteja num momento de tentar sobreviver e não machucar jogadores com tantas lesões de jogadores importantes. Esse Chelsea consegue, portanto, começa jogando muito bem, né, pelo que eu entendi, abre 2-0 e aí começa a se complicar. Toma o gol do Buonanotte, que é o querido Boa Noite em italiano, que ele tem isso como sobrenome. O Facundo, de 18 anos, que veio do Rosário Central, ele fez um belíssimo gol, o primeiro dele na temporada pelo Brighton, e aí logo depois teve a expulsão do Gallagher, e a gente podia perceber um segundo tempo de tensão e de talvez empate ou até derrota em casa em Stamford Bridge, mas a gente teve o desafogo com o segundo gol do Enzo Fernandes na partida e o segundo dele nessa temporada na Premier League. O primeiro veio
no gol que abriu o placar com uma assistência bonita do Badiashile, controle de bola aérea para depois tocar para o Enzo fazer o gol, que foi o primeiro gol dele na Premier League, e até então era o jogador com mais chutes sem gol nessa edição. Ele tentou 22 vezes e não conseguiu. Ninguém tinha falhado tantas chances e tantas tentativas como o Enzo Fernandes. Conseguiu logo 2, o terceiro de pênalti, que deu uma aliviada até o gol marcado pelo João Pedro, mais um, do brasileiro, que vem se tornando uma constância de gols, mesmo entrando no segundo tempo, como foi hoje. Ele nos acréscimos, já aos 47, ele consegue o segundo gol do Brighton. É o 10º gol dele em 20 jogos na temporada. Ele marcou nas últimas 3 partidas, e são 4 gols nessas 3 partidas. O João Pedro, que vai muito bem, obrigado, pelo Brighton. Um detalhe da expulsão do Gallagher foi a segunda seguida de um capitão do Chelsea. O Reece James tinha sido expulso contra o Newcastle e agora o Conor Gallagher com a faixa de capitão contra o Brighton. E um detalhe aqui que o Pochettino, ele sem 2 laterais suspensos, né? O James de um lado, o Cucurella de outro, e Chilwell e Malo Gusto machucados, ele foi com o Disasi na direita e o Cowell na esquerda. O Cowell que inclusive marcou o segundo gol, e foi engraçado pra caramba porque ele começou a comemorar e ele se lembrou que foi no Brighton, né? O ex-time dele, na temporada passada, ele parou de comemorar. Mas foi engraçado essa cena, se você não viu, tenta ver. O Brighton, que como eu disse, vem num momento muito ruim de tantas lesões, mas também de uma classificação heróica e histórica para o mata-mata da Europa League. Venceu na Grécia esse meio de semana o Brighton, que impressionante o que consegue fazer na primeira participação da própria história em competições europeias. Finalizando com algumas curtinhas aqui, a goleada do Burnley, que eu mencionei no começo do vídeo, 5-0 para cima do Sheffield United, a primeira vez que o Burnley pontua dentro de casa nessa Premier League, tinha perdido todos os jogos em casa e agora consegue, né, tirar essa energia ruim. E mais uma goleada sofrida pelo Sheffield United, que, rapaz, impressionante, o Heckingbottom ainda estar à frente do Sheffield United depois de ser goleado pelo Burnley, evidentemente um candidato a uma competição direta na vaga, na luta contra o rebaixamento, né? Tivemos o primeiro sinal de reação do Everton depois da punição da perda de 10 pontos, 1-0 fora de casa contra o Nottingham Forest, golaço do O'Neill, e mais uma grande partida do zagueiro Murilo, que se continuar dessa forma, não sei se dura mais do que uma temporada no Nottingham Forest. O Igor Júlio é muito bom zagueiro também, tá? Do Brighton. Tô gostando bastante. 2 zagueiros brasileiros aí que pra gente ficar de olho. O Murilo já mais conhecido, mas o Igor Júlio vale prestar atenção nele, lembrei agora. E tivemos um Aston Villa, pelo que eu li e vi e me informei, jogando mal e empatando nos acréscimos, meio que sem merecer. O Bournemouth nessa crescente recente, né? Que bom ver o trabalho do Iraola dando frutos, vinha vencendo por 2-1 e no finalzinho o Watkins, outra constância aí dessa temporada do futebol inglês, ele faz o gol de empate. O Aston Villa celebra esse ponto e, enfim, um sinal esquisito aí. Mas na próxima rodada pega esse Manchester City dentro de casa, um jogo pra gente ficar de olho. Último ponto do vídeo, sorteio da FA Cup, né? A fase em que os times da Premier League entram para o sorteio, e tivemos a sorte, a depender do ponto de vista, ou azar, de já ter um sorteio colocando Arsenal e Liverpool se enfrentando no estádio do Emirates, em Londres, na próxima rodada, na próxima fase da FA Cup, já agora no começo de janeiro. Outra pérola desse sorteio, Sunderland e Newcastle. Cara, uma rivalidade muito grande. Muito grande, com esses torcedores dos dois lados e, cara, eles estão em êxtase. É a primeira vez que os times vão se enfrentar em 7 anos. O estadual não existe aqui, né, para garantir esses confrontos. Então, por estarem em divisões diferentes e não serem sorteados para as Copas, Sunderland e Newcastle ficaram tanto tempo sem enfrentar e agora vão se enfrentar depois de 7 anos. Um negócio difícil de a gente imaginar. Imagina, sei lá, um Galo e Cruzeiro sem se enfrentar por 7 anos. Não dá, né? Aí, completando aqui o Big Six do sorteio, com adversários mais acessíveis,
entre aspas, o Tottenham pega o Burnley dentro de casa, desculpa. O United visita o Wigan Athletic, que já venceu a Copa da Liga Inglesa em cima do outro time de Manchester, do Manchester City, em 2011, se não me engano. O City recebe aqui o Huddersfield Town e o Chelsea recebe o Preston North End. É isso, rapaziada, já falei demais. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tá muito frio, eu preciso me esquentar. Tchau, tchau.